Alguns anos atrás, eu estava numa loja de livros antigos quando entrou um rapaz com vários discos. O dono da loja que estava conversando comigo, quando ele olhou o que esse rapaz tinha, ele pediu para parar um pouco a conversa e foi atender ele. Eu também, por curiosidade, dei uma olhada no que ele estava trazendo. Ele estava trazendo alguns discos impecáveis, discos assim, claramente que eram de uma coleção. O dono da loja olhou para ele devia ter uns 16 anos de idade, e perguntou: "Você tem mais desses discos?" E ele disse: "Sim, eu tenho mais." "De onde que você conseguiu esses discos?" E ele: "É que o meu tio faleceu, eu acabei herdando esses discos e eu não gosto, eu não sei o que fazer com isso daí. Então eu decidi vender." O dono da loja pediu desculpas e, é claro, deu toda a atenção para o rapaz. Na hora, me deu uma sensação muito estranha, porque como eu sou colecionador, eu me coloquei um pouco no lugar desse tio e fiquei pensando: será que é isso que vai acontecer com a minha coleção? Será que a minha coleção vai se dispersar dessa maneira? Os itens que eu comprei durante décadas, que quando eu era criança e já colecionava, às vezes deixava de comprar o lanche do colégio para economizar aquele dinheiro para poder comprar um item desses. Então, será que esse seria o destino da coleção? Eu acho que, de alguma forma, todo colecionador já pensou sobre isso em algum momento. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema que é um pouco desconfortável de encarar. Nós vamos falar sobre o que acontece após a morte do colecionador. E eu não conheci esse colecionador, mas me senti triste com o que ocorreu com ele. Só de olhar uma parte daquela coleção, meio que materializei na minha cabeça a persona dele. Afinal, eu já conversei muitas vezes com gente que coleciona, e eu também já comprei discos, e eu sei que por trás de cada um daqueles discos tinha uma história. E alguns discos, na época, a loja só vendia por encomenda. Então, em algum momento da vida dele, ele deve ter separado esse dinheiro, deve ter ido até o centro da cidade, porque essas lojas se concentravam no centro da cidade, feito a encomenda, esperado, voltado, ido feliz, né, para pegar a encomenda, escutado esses discos. Alguns deles ele deve ter ganhado de alguém que gostava dele e guardou da melhor maneira que ele poderia fazer por 4 ou 5 décadas. Talvez ele tenha até mudado de bairro, de casa, mas a coleção ele sempre manteve com ele, por um motivo muito simples, porque era importante para ele. E o sobrinho que recebeu esse material não conhecia os artistas, provavelmente nunca ouviu aqueles discos. Para piorar essa situação, ele aceitou uma proposta irrisória pela coleção. A primeira proposta, talvez porque ele não queria pegar todos os discos de volta, ir até o estacionamento, colocar dentro do carro, levar até a casa dele, guardar tudo de volta. E se eu já tinha uma preocupação com esse tema, eu saí daquela loja com uma leve paranoia de ter visto aqueles discos serem entregues como algo que não valia nada, que estava só incomodando em casa. Bom, vocês já devem estar imaginando onde que eu quero chegar com isso daí. Esses dias eu comentei por que alguns itens meus têm esse tipo de etiqueta. Eu já vou voltar a explicar melhor isso daqui. Primeiro eu quero dar esse contexto, por que é tão difícil para que um herdeiro consiga administrar uma coleção que é grande. Existem algumas situações com pessoas que herdam coleções que elas simplesmente não se importam com o valor histórico ou cultural. Elas querem simplesmente descartar o material para poder liberar espaço. E outras, ainda impactadas pela perda e por esse processo de luto, decidem manter essas coleções, o que também é difícil porque elas ocupam muito espaço. Eles geralmente mantêm como lembrança. E ainda existe outra situação, quando familiares, por conta do luto, querem se livrar o mais rápido possível desse tipo de lembrança, porque esse tipo de lembrança, às vezes, causa dor. O problema é que a gente não pode esperar que um herdeiro nosso compreenda um mercado tão granular quanto esse mercado de coleção. Pode parecer com que os itens que a gente tem numa coleção são todos iguais, mas cada um deles é diferente. Compreender um mercado desse é necessário, às vezes, anos e um empilhamento de conhecimento que não é fácil. Um dia eu tentei explicar para um amigo meu a dificuldade que é repassar para alguém as informações de uma coleção grande. Esse meu amigo até comentou, mas
Mas isso é simples, é só a pessoa entrar na internet e ver esse item e pesquisar sobre esse item. O que talvez ele não tenha entendido é que tem colecionadores que têm coleções com 5.000 itens, 10.000 itens, 50.000 itens. Então eu resolvi tomar algumas medidas para tentar minimizar esse problema no futuro. A primeira foi catalogar uma parte da coleção. Como vocês podem ver nesse aplicativo aqui, eu tenho separado por nome, ano, mês. Vamos pegar aqui nesse ano de 1967. Vamos pegar como exemplo essa revista aqui, ó. Então tá aqui a revista. Então o que eu quis comentar com relação à granulação é porque não é só um título. Ele tem a editora, o ano, se ele é a primeira edição, se ele é uma republicação e também outras informações. Por exemplo, esse título, além de ele ser o número 1, ele me parece que ele tem a primeira história de um multiverso no Brasil. Na primeira história dele, isso ainda algo que eu tenho ainda que confirmar, mas me parece que nessa revista tem a primeira aparição do multiverso da DC Comics no Brasil. Você pode pôr ali o número, qual é o país, qual é o valor que você imagina que isso vale, qual que é a nota que você dá e algumas outras notas que você pode colocar. Também você pode adicionar fotografias do próprio item. A gente não está falando de fotografias genéricas que foram tiradas da internet. Essa foto aqui é desse item. Agora você imagine colocar todas essas informações. Talvez nesse item aqui seja fácil de conseguir. Dentro dela tem a data, tem o ano e tem algumas outras informações que você vai ter que pesquisar. E você vai ter que colocar tudo isso, não importa se é num software, se for num Excel, numa planilha ou qualquer coisa assim, você vai ter que ter esse trabalho manual de colocar também de qualquer maneira. Que nem nesse caso aqui ele aceita até 4 fotografias. O problema é que se você demora tantos minutos para fazer um título desse daqui, você multiplique para 1.000 títulos, 20.000 títulos, você vai ver que o trabalho disso é gigantesco. Esse é o motivo porque alguns sebos que vendem esses livros usados, quadrinhos usados, não controlam o estoque deles. Você já deve ter notado que a maior parte desses sebos, eles não sabem exatamente o que eles têm no estoque, por conta dessa movimentação que tem, entrada e saída e mais uma quantidade de informação que é gigantesca. E é o mesmo problema com relação ao colecionador. Às vezes ele acaba não colocando. Eu, por exemplo, também sofro desse problema. Eu só coloquei parte da coleção ainda. Eu não consegui colocar tudo. No caso desse aplicativo, ele tem uma versão também para o smartphone e ele tem uma versão também para o computador. Porém, eu cheguei à conclusão que isso aqui não basta. Porque no futuro, quando acontecer isso, eu não sei se ainda vai ter esse aplicativo. Será que essa empresa que faz esse aplicativo vai continuar existindo no futuro? Será que vai ser tão fácil assim para quem herdar essa coleção de acessar? Portanto, eu cheguei à conclusão que eu teria que ter uma etiqueta em cada item. Então eu trouxe essa coleção das Justiceiros porque eu acho que essa coleção aqui, ela exemplifica bastante isso, de granulação. Talvez uma revista dessa daqui, número 5, hoje talvez ela não tenha um valor tão alto. Eu tenho 2 dessa na coleção. Eu coloquei ela como um item raro, que ele é valioso. Valioso, isso aqui fui eu que defini. Eu quis fazer uma definição muito simplista para que esse suposto herdeiro no futuro consiga entender, que não é tão fácil de achar. Ele é dos anos 60 e ele tem a primeira aparição de um personagem bem conhecido dos quadrinhos chamado Metamorfo, mas que não é conhecido muito fora do nicho. Mas isso em 2024, a gente não sabe como vai ser no futuro. Talvez o Metamorfo possa sair num filme, talvez esse personagem tenha um destaque no futuro. Então é importante que quem pegue isso daqui saiba que isso aqui é um pouco raro, que tem um personagem numa primeira aparição, está num estado médio, mas ela tem um pequeno caminho de traça em alguma das páginas dela. No caso dessa daqui, por exemplo, ela já está em estado bom. Cada um desses números tem um estado de conservação diferente, tem uma relevância diferente, ele pode ter uma primeira aparição, ele pode ter um evento, só aqui carrega um monte de informação. Agora aqui no número 12, olha como as coisas começam a ficar um pouco confusas. Esse número 12, para quem conhece esses quadrinhos, sabe que um desse daqui provavelmente é mais caro do que todos esses que estão aqui. Você imagina a confusão para a pessoa que não conhece isso. Por isso que eu coloquei nele a etiqueta ultra raro. Ultra raro para mim ou para meu herdeiro no futuro significa que ele deve prestar atenção antes de fazer alguma coisa com essa revista. Por que ela é tão valiosa?
Porque ela tem a capa com a primeira aparição da Liga da Justiça nos Estados Unidos. A arte é igual. Então os americanos consideram que esse item aqui é uma variação da revista Brave and Bold, que é a revista que tem essa capa americana. E tem a primeira aparição também desse personagem que parece uma estrela, que é o Starro, que já saiu até num filme. Falando de granulação, vocês imaginem que as duas estão em excelente estado de conservação. Eu vou colocar perto da câmera para vocês verem. Aqui atrás eu coloquei na minha escala, que é uma escala bem simplista, eu coloquei ótimo. A outra também está como ótimo. Agora, para um avaliador profissional de quadrinhos, essa daqui está muito melhor. Ou seja, já granulou, mesmo em dois itens que são praticamente idênticos. Agora imagine se um herdeiro vai conseguir entender isso no meio de 5, 10 mil itens não identificados. Então o que eu bolei foi uma maneira de deixar uma mensagem simplista e direta para o futuro. Que o herdeiro que pegar isso daqui vai saber que essa é a primeira aparição no Brasil do Darth Vader, do Luke Skywalker, da Princesa Leia, do C3PO, do R2-D2, do Sabre de Luz. E a maneira que você bolar para poder controlar a tua coleção e tentar, se você for fazer alguma coisa assim para poder também deixar para o futuro, lembre-se que isso aí passa também pelo teu ponto de vista, não somente pelo o que o colecionador americano imagina ou o que o colecionador brasileiro, que é um reflexo do colecionador americano, também percebe como valor, que tem valor. Lembre-se que essa revista hoje não é tão procurada por colecionadores brasileiros. Será que uma revista que tem a primeira aparição do Darth Vader, o maior vilão da história do cinema, não vai ser procurada no futuro? E um aspecto um pouco chato também com relação a esse tema é que existem pessoas que comercializam esse tipo de material que utilizam como estratégia de negócios monitorar um colecionador e, num momento que acontece um falecimento, entrar em contato com os familiares para tentar ter uma oportunidade de comprar alguma coisa a um preço irrisório. Se você é um colecionador, pense um pouco sobre isso.